Todos que chegaram aí depois. Hoje nós vamos continuar no assunto dos direitos fundamentais em espécie. Nós estamos no artigo 5º da Constituição Federal, nós já falamos sobre vários incisos e hoje nós vamos continuar. Espero que talvez a gente consiga ver tudo que eu planejei para hoje, mas eu também quero que vocês possam ficar livres para me questionar, para participar. Esse é um assunto assim... vou falar, direito constitucional, esse aqui é o beabá, sabe? Quando cai, normalmente tem que comemorar, porque é um conteúdo que não é tão difícil, mas tem que conhecer, tem que ler, tem que estudar, porque senão não vai ser fácil assim, como parece. E os incisos do artigo 5º da Constituição Federal, eles detêm ali, então, esses direitos fundamentais em espécie, mas nós temos outros além do artigo 5º. Nós temos o artigo 6º, o artigo 7º, o artigo 14º, e nós vamos falar depois sobre direitos sociais e direitos políticos. Tá? Então, continuando, nós já estamos aqui no inciso 14, e nós vamos seguir daqui para frente, tá bom? Sintam-se à vontade para participar, para tirarem as dúvidas. Eu tentei fazer da maneira mais didática possível, mas a leitura do inciso é inevitável, é realmente o que é basilar para esse assunto aqui. Vamos lá. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Só lembrando que tudo que nós estamos lendo aqui compõe um rol de direitos individuais e também existem alguns direitos coletivos aqui. Então, são todos direitos fundamentais, todos os presentes no artigo 5º da Constituição Federal, além de outros que nós temos fora do artigo 5º. Esses daqui são os direitos fundamentais chamados de catalogados. E aqui nós estamos vendo no inciso 14 a proteção do acesso à informação que é protegido a todos, claro, resguardado ali o sigilo de fonte quando for necessário ao sigilo profissional. Por exemplo, o advogado, o jornalista, eles têm essa proteção de sigilo de fonte. O advogado, por exemplo, em relação ao seu cliente, ele tem essa questão de uma proteção ética do sigilo profissional também. E a gente pode acabar estendendo essa interpretação do inciso 14 também à nossa profissão, assim como aos jornalistas também. Por isso, o acesso à informação é, como regra, disponível a todos, resguardado essas exceções que nós temos como sigilo de fonte, quando for necessário ao exercício profissional. Nós temos aqui uma proteção clara aos jornalistas. O STF já decidiu sobre esse assunto. O jornalista não é obrigado a revelar a sua fonte. Então, principalmente assim, quando você vê livro comentando sobre esse assunto, você vai ver falando sobre a questão do jornalista, porque foi uma decisão assim, emblemática do STF. Então, possibilita que estes tenham informações sem terem que revelar as suas fontes. Oi. Não. Ah, um aluno estava me falando sobre ele veio até aqui em Cuiabá dar uma palestra uma vez. Exato, porque quando você pensa nessa questão de sigilo de fonte, você lembra muito claro do advogado, ele tem acesso a inúmeras informações do seu cliente, e ele não é obrigado a revelar por ter essa proteção profissional. E também um jornalista, né, nessa questão aí, por exemplo, de obter informações de modo ilícito. Aí já vira uma outra questão, ok, ainda está sendo protegido pelo princípio, por essa proteção constitucional, esse direito fundamental, se para conseguir a prova ele acabou violando outros direitos
fundamentais de outros indivíduos, então nós temos já uma situação de quê? Conflito entre direitos fundamentais. Que direito fundamental deve prevalecer? Como a gente resolve? Olha o caso concreto, faz um juízo de ponderação dentro de necessidade, adequação, proporcionalidade e entende qual é ali o direito fundamental que tem um valor maior, um valor axiológico, um peso maior e é aquele que mais protege a dignidade da pessoa humana e é esse que vai prevalecer, o outro vai ser limitado dentro dessa situação. Ele não vai ser eliminado, ele vai ser só restringido. Bom, inciso 16, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Bom, sobre o direito de reunião, vamos lá. O que costuma cobrar aqui? Eles costumam colocar um casinho, contar uma historinha assim, de que tal grupo reuniu-se numa determinada localidade, através da rede social, eles combinaram de se manifestar em uma determinada via pública. Chegando ao local, havia já um outro grupo também se manifestando no local, quem deve ficar, o que deve acontecer nessa situação. E o que a gente pode fazer para resolver isso aqui? Ler a Constituição Federal. Porque o que nós temos aqui? É livre o exercício de reunião, o direito de reunião. Claro, deve ter fins pacíficos, então não pode ter realmente, por exemplo, uma convocação no Facebook, no Instagram, com o interesse de se reunir numa via pública para promover destruição do patrimônio público, enfim, atos aí que são danosos a terceiros. Deverá ser realizada num local aberto ao público, não pode frustrar outra reunião que já tinha sido convocada anteriormente. Então, se tiver dois grupos no mesmo local, qual deve ficar? Aquele que tiver, aquela que tiver a reunião tiver sido convocada primeiro. Então, vai ter que identificar ali. Geralmente, o caso vai falar isso: olha, o grupo decidiu se reunir após, vamos dizer assim, acontece alguma questão política, por exemplo, a gente vê lá em Brasília aquelas manifestações que tinha, principalmente durante o período de impeachment, né? E um grupo de verde e amarelo lá, e outro grupo de vermelho, e aí ficava, tá, e agora? Vai ficar todo mundo aqui? O que a gente faz? Frustra uma reunião em detrimento da outra? O que a gente faz? Teria que ser necessariamente ali verificada qual foi convocada primeiro. E na historinha sempre vai vir dizendo para vocês, de fato, olha, primeiramente houve uma manifestação, uma convocação ali para uma manifestação pública do grupo de vermelho, e após saber desse evento, dessa convocação, o grupo de verde e amarelo decidiu se reunir também no mesmo local, uma tentativa de frustrar a reunião do grupo oponente, enfim. O casinho sempre vai vir falando para vocês, porque a Constituição Federal ela diz que ela não pode frustrar uma outra reunião que tenha sido convocada anteriormente para o mesmo local. Necessariamente, não precisa de autorização, tá? Então, não há uma necessidade aqui de solicitar a autorização, aqui há uma necessidade apenas de um aviso prévio à autoridade competente, então precisa avisar polícia militar, o bombeiro, olha, a gente vai ter uma aglomeração de pessoas em determinado horário, em tal via, e, portanto, nós pedimos, assim, que realmente seja guardada a proteção do local, que vocês estejam presentes, enfim, é um prévio aviso, tá? Não é um pedido de autorização, então não precisa procurar um órgão público ir lá e requerer essa autorização, porque a própria Constituição diz isso aqui, olha aqui, todos podem se reunir pacificamente, então o fim dessa manifestação tem que ser pacífica, sem armas, ok? Então, se tiver presença de armas ou se tiver fim armado, já é proibido, já não considera aqui um direito fundamental da Constituição Federal. Em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Não precisa de autorização e não podem frustrar outra reunião convocada para o mesmo local anteriormente, sendo apenas exigido. Então, qual é a única exigência aqui? Vamos dizer assim, única em tese, né? O aviso prévio à autoridade competente, que não seja também ali utilizado, que não sejam utilizadas armas. Então, são essas as pontuações principais.
Esse direito de reunião é protegido, é garantido pela garantia constitucional do mandado de segurança. Então, é esse o remédio constitucional que protege esse direito. Então, diante de uma situação em que o seu direito de reunião ele esteja sendo proibido, ele esteja sendo vedado, no caso, em tese aqui, nós teríamos que ter uma utilização do mandado de segurança para proteger esse direito. E uma questão interessante sobre esse assunto é a decisão do STF sobre a marcha da maconha, que foi entendida como permitida, assim também como as manifestações públicas a favor da descriminalização do aborto. A marcha da maconha era uma manifestação que estava sendo reunida e que, de fato, acabou acontecendo, que visava chamar a atenção das pessoas para a descriminalização do uso da maconha. Inciso 17, é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Então, o que nós temos aqui? Liberdade de associação. Nós falamos de liberdade de reunião, agora liberdade de associação. Claro, precisa ter fins lícitos e é proibido que tenha caráter paramilitar. Normalmente a questão vai cair sobre isso aqui, as que eu já vi. Normalmente eles cobram essa questão do paramilitar e, como é um nome diferente, você acaba memorizando que não é permitido. Assim também como nós temos a questão dos partidos políticos que não podem ter caráter paramilitar. Inciso 18, a criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização. Então, para se criar uma autorização, uma associação, se criar uma cooperativa, não há necessidade de autorização, sendo proibida a interferência estatal no funcionamento dessas associações e cooperativas. Normalmente as questões que caem sobre esse assunto vêm dizendo assim, sendo necessária a autorização pública, sendo necessária ou permitida a interferência estatal. Inciso 19, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Então, para a dissolução de uma associação, há necessidade de uma decisão judicial já transitada em julgado. Inciso 20, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, então você não é obrigado a associar a nada, você não pode ser compelido a isso. É uma escolha sua, e aí eu já até citei isso daqui na semana passada para vocês, que eu falei sobre aquela questão da associação sindical, que foi entendida que não é obrigatória. Inciso 21, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar os seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Então, as entidades associativas, quando expressamente autorizado, então tem que ter um termo de associação, de que você autoriza que aquela associação lhe represente, ela tem essa legitimidade para judicialmente representar os seus filiados. Acontece muito com o sindicato mesmo, que eles participam dessa proteção, dessa interferência processual, quando envolver uma questão que é protegida pelo sindicato. Para nós termos uma associação, a doutrina aponta 3 requisitos. Há uma necessidade de que haja uma pluralidade de pessoas, então uma associação é uma sociedade, precisa de uma reunião de pessoas, precisa ter estabilidade, então ao contrário de uma reunião que tem um caráter transitório, esporádico, a associação tem um caráter permanente, ela tem um objetivo, e elas surgem a partir de um ato de vontade, há necessidade de manifestação dessa vontade de se integrar a esse grupo. Inciso 22, é garantido o direito de propriedade. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o direito de propriedade, não vou me adentrar muito nisso aqui, normalmente é um conteúdo que é visto mais em direito civil. Depois, gente, direito penal vocês vão voltar em constitucional, direito civil vocês vão voltar em constitucional, direito tributário volta aqui, porque aqui está a base para as questões, as normatizações infraconstitucionais. Inciso 23. A propriedade atenderá à sua função social. Então, já trago aqui que nós temos o direito, uma garantia constitucional, um direito fundamental à propriedade, mas nós temos também já uma necessidade. A propriedade precisa cumprir a sua função social.
Inciso 24, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou por utilidade pública ou por interesse local, social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Calma aí, não fica nervoso não, que eu vou esquematizar aqui para você. Vamos lá. O direito de propriedade é uma norma constitucional de eficácia contida, porque ela mesma já dispõe aqui que a lei estabelecerá o procedimento, então vai estar disponível em lei, tem eficácia contida, porque é plena pela Constituição, mas após a criação de uma norma regulamentadora, ela pode ser limitada. E está sujeita à atuação restritiva por parte do Poder Judiciário, então o Poder Judiciário pode restringir o direito de propriedade. Não é um direito absoluto, como todos os direitos fundamentais não são absolutos, eles são relativos. É necessário que o proprietário dê à propriedade uma função social. Tanto a propriedade urbana quanto rural precisam cumprir a sua função social. Isso aqui também é um princípio da ordem econômica do Estado, o direito de propriedade e o dever de função social, de se ter a função social da propriedade. A propriedade que cumpre a sua função social, ela só poderá sofrer desapropriação com base na tutela do interesse público em 3 hipóteses. Então, a regra é: direito de propriedade, não haverá desapropriação. Exceções, nós começamos a vê-las agora. Primeira exceção, a possibilidade de desapropriação por interesse público. Quando nós teremos interesse público? Nessas 3 hipóteses: necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Então, vamos lá, sobre a desapropriação. A regra é que nós teremos aqui uma justa e prévia indenização em dinheiro. Então, a regra aqui, não haveria desapropriação. Se houver desapropriação, é necessário, pelo inciso 24, que haja prévia indenização e justa, precisa ser justo, precisa ser no valor realmente do imóvel, não pode ser alguma coisa assim, como já aconteceu. Inclusive, a minha família já passou por uma situação de desapropriação. Meu pai tinha uma propriedade às margens do Rio Paraná, e ele falava Paranazão lá, né? E quando foi construída a Itaipu, as famílias foram desapropriadas e o valor da indenização assim foi extremamente baixo perante o valor de mercado, tanto que essas famílias não conseguiam adquirir outras propriedades ali na região com o valor que eles receberam de indenização. Isso aqui foi até revisto depois, através de um processo judicial. Mas a indenização pela desapropriação, ela precisa ser justa, prévia e em dinheiro, exceto, ou seja, quando não precisa ser em dinheiro, vamos ver. Quando a desapropriação não precisa ser em dinheiro, quando nós não tivermos o cumprimento da função social do imóvel. Então, desapropriação para fins de reforma agrária, quando a União pode fazer a desapropriação, a competência dela, e a indenização aqui nesse caso vai ser através de títulos da dívida agrária. Quando nós teremos a desapropriação para fins de reforma agrária? Exatamente quando o bem, o imóvel rural, ele não cumpre a sua função social. Quem vai fazer isso é a competência da União. O valor da indenização vai ser pago em título da dívida agrária. E aqui, meu filho, olha, caiu no nível que para receber vai ser difícil. Resgatáveis num prazo de até 20 anos. Então, tem até 20 anos para receber essa indenização. A partir do 2º ano da emissão, ele começa a receber. Esse é um valor que é pago em parcelas anuais. E a única exceção aqui é quanto às benfeitorias, que essas serão pagas em dinheiro. Então, desapropriou o imóvel, o valor do imóvel em si, ele vai ser pago em título da dívida agrária em até 20 anos, começando a receber a partir do 2º ano da emissão do título. E a exceção é o que tange às benfeitorias, as casas, as cercas, curral, essas coisas elas devem ser indenizadas em dinheiro. Só isso que ele vai receber. Então, o valor é bem pequeno mesmo. Desapropriação de um imóvel urbano não edificado acontece quando esse imóvel urbano não cumpriu a sua função social. Indenização aqui vai ser em títulos da dívida pública, que é autorizada pelo Senado. A competência é do município.
O prazo de resgate é de até 10 anos e parcelas anuais iguais e sucessivas. Então, 10 anos para conseguir receber o valor do imóvel. Desapropriação confiscatória. Uma outra situação em que nós teremos a desapropriação, que é a exceção. Entenda o seguinte: a regra é o direito de propriedade, exceção, possibilidade de desapropriação. A desapropriação confiscatória, ela vai ser realizada sem indenização. Então, há o confisco do bem e não vai haver indenização. Acontece pela expropriação de propriedades urbanas ou rurais de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo. Isso daqui é bem difícil de acontecer, mas quando comprovado, é claro, dentro de um processo judicial, a pessoa vai ingressar com o processo judicial com certeza, vai ser um processo de conhecimento, vai ser um processo longo, mas acontecendo não haveria direito de indenização. Finalizando, então, regra, direito de propriedade, exceção, né? Possibilidade de desapropriação. Por quê? O proprietário deve cumprir a função social do bem, seja imóvel urbano ou rural. Pode haver aqui a desapropriação por necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Nós temos também algumas situações em que o valor da indenização pela desapropriação não vai ser pago em dinheiro previamente estabelecido. Quando nós tivemos a desapropriação para fins de reforma agrária, a desapropriação de imóvel urbano que não for edificado, não cumpriu sua função social, e a desapropriação confiscatória, que não vai ter nem sequer direito à indenização, quando nós tivermos a expropriação desses imóveis urbanos ou rurais por cultivo de plantas psicotrópicas ou pela exploração de trabalho escravo. Então, quando vocês veem aí na televisão aquilo, olha, foi encontrado um cultivo de maconha no quintal do cara, presta bastante atenção, porque isso pode gerar consequências sérias. O proprietário pode perder o imóvel sem direito à indenização. Inciso 25, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Ulterior quer dizer o quê? Depois, né? Depois que ele utilizou ali, ele vai indenizar se houver danos. Ou seja, isso daqui é uma possibilidade, pense assim, de acontecer algo, uma calamidade, um iminente perigo público, e o Estado, ele precisar usar a sua propriedade particular, ele não vai ter que pagar aluguel, nem nada, ele só vai lhe indenizar depois dessa utilização pelos danos que ele lhe causar, se houver comprovação de danos. Então, aqui chamada de requisição administrativa, isso daqui costuma cair bastante na área de direito administrativo, ocorre quando o poder público, diante de um perigo iminente, ele precisa demonstrar esse perigo público iminente, utiliza, seu poder de império, de coação, para usar bens e serviços de particulares. Já venho aqui falando sobre isso, mas a própria Constituição fala, propriedade particular, então não pode haver isso daqui, requisição administrativa de propriedades públicas, né, bens públicos. A propriedade continua sendo do particular, então não está perdendo a propriedade, é só realmente o direito de uso ali que vai ser empregado, conferido ao Estado naquela situação por uma coação. Você realmente não tem escolha, você precisa fornecer o direito de uso. É apenas cedida gratuitamente pela boa vontade ao poder público. O titular do bem somente será indenizado em caso de dano. O STF entendeu que não é possível, devido ao modelo federativo adotado no Brasil, que um ente político requisite administrativamente bens e serviços pessoais do outro. Então, pode a União requisitar bens do Estado, não pode o Estado requisitar bens do município, porque isso feriria o modelo federativo adotado no Brasil. O STF também decidiu que a Constituição limita o alcance da requisição administrativa à propriedade privada, então não cabe expropriação aqui, extrapolação para bens e serviços públicos. Então,
que acontece? Nós falamos lá atrás sobre o direito de propriedade, nós falamos que é um direito protegido constitucionalmente, é a regra. Nós temos algumas exceções no caso de perda da propriedade por não cumprir função social, por interesse público. Aqui nós não estamos falando de uma situação de perda da propriedade, nós estamos falando de uma requisição administrativa. Por quê? Diante de um iminente perigo público, o Estado pode requerer o uso do seu bem, ele não vai indenizar por isso, porque aqui o imóvel é cedido gratuitamente, e ele pode indenizar depois, se houver dano, só na proporção dos danos que foram causados. Uma situação aqui, por exemplo, vamos pensar num bairro de São Paulo que foi alagado, e existem poucas casas que ainda estão numa região segura, que não estão alagadas. Dentro desse bairro, o Estado pode ir lá e requisitar esses imóveis, utilizando ele ali diante de um iminente perigo público para alojar as pessoas que estão na rua ali, que estão desabrigadas. Ele pode utilizar também como ponto de apoio esse imóvel, para prestar socorro, prestar atendimento a outros, instalar ali equipamentos médicos, de primeiros socorros. Então, nessa situação, nós teríamos um iminente perigo público e a autoridade competente vai utilizar o imóvel sem direito de indenização pelo proprietário, então ele não vai receber aluguel, se o Estado tiver que usar por um mês, 2 meses, uma semana, não vai receber aluguel por isso, só se realmente houver dano, indeniza na proporção desses danos. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrente da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiamento, de financiar o seu desenvolvimento. Então, é o seguinte, a propriedade rural, ela não pode ser penhorada, se ela for trabalhada pela família. Então, aqui há alguns requisitos. Nós temos a garantia de impenhorabilidade da propriedade rural, que seja trabalhada pela família, porque entende que aquele ali é o meio de subsistência da família, não pode ser penhorado. Como é que eles vão viver se eles perderem esse imóvel? Requisitos. A necessidade de que a exploração econômica do bem seja realizada pela família, então, não é algo de, por exemplo, eu tenho o bem e eu tenho uma gama de funcionários aqui que trabalham na exploração do bem. Não pode, por exemplo, se você pensar nesses grandes latifundiários aí, aqui é o norte do estado, que tem áreas imensas e que não são exploradas pela família de maneira nenhuma, é toda trabalhada através de funcionários. Esse caso não se enquadra aqui, tá? Nós estamos falando em pequena propriedade rural, a lei define o tamanho da pequena propriedade, nós temos pequena, média propriedade rural, nós temos as grandes propriedades rurais também, o tamanho dessas áreas são definidas em lei, e modifica-se também dependendo da região. Aqui dentro do estado mesmo nós temos uma distinção entre o que é pequena propriedade mais ao norte e o que é pequena propriedade mais ao sul. A lei que define esses módulos rurais, a necessidade de que a exploração do bem seja pela família e a origem da atividade produtiva do débito que causou a penhora deve ser relativa ao bem também. Então, vamos pensar assim, ele fez um financiamento no banco para comprar capim, para comprar insumos agrícolas ali, para comprar semente, para comprar, sei lá, vamos pensar aí em mudas de plantas para ele colocar lá para cultivo de mangas, de mamão, de banana, para produzir na própria propriedade. Não conseguiu pagar esse valor que ele havia requerido. Poderia o bem ser empenhorado? Não, tá? De maneira nenhuma. Não pode sofrer penhora se for cumprir esses requisitos. A pequena propriedade rural que seja explorada pela família e a origem do débito seja relativo à atividade produtiva. Eu tava tendo um barulho aqui, vou segurar meu microfone para ver se fica mais fácil para vocês. Inciso 17. Não, 27, desculpa. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução das suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Já já a gente vai ver mais específico. Inciso 28. São assegurados nos termos da lei
A proteção a participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e a voz humana, inclusive nas atividades desportivas. B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Então, vamos lá. O que nós estamos falando aqui? Direitos do autor. Enquanto viver, o autor terá total controle da utilização, publicação ou reprodução das suas obras. Por quê? Isso aqui está disposto aqui, ó. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução das suas obras, transmissíveis aos herdeiros. Então, enquanto ele viver, o direito é dele, é exclusivo dele. É claro, ele pode vender, ele pode dispor desses direitos a outros, mas há uma garantia reservada a ele enquanto ele viver. Só após a morte é que haverá uma limitação temporal do direito transmissível aos herdeiros apenas pelo tempo que a lei fixar. Então, não tem que herdeiro vir reivindicar a questão de direito autoral enquanto o autor ainda estiver vivo, tá? Só é transmissível aos herdeiros a partir do momento da morte e é pelo tempo que a lei fixar, tá? E aí eu falo sobre isso, eu trouxe aqui um pouquinho a curiosidade, a Lei de Direitos Autorais, Lei 9.610 de 98, que fala no artigo 41 sobre esse tempo. Diz assim, os direitos patrimoniais do autor perduram por 70 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil. Então, o que está querendo dizer aqui? O direito é exclusivo do autor enquanto ele viver. A partir do momento que ele faleceu, em 1º de janeiro do ano seguinte, o ano subsequente ao seu falecimento, os direitos autorais patrimoniais do autor aqui serão transferidos aos herdeiros por 70 anos. É um prazo muito grande, né? Se vocês pensarem nisso, por isso a própria lei fala, olha, tem que obedecer à ordem sucessória. Quem são os sucessores diretos? E aí vai seguindo toda a escala de ordem sucessória. Exemplo que nós temos, em 2018, a obra de Monteiro Lobato caiu em domínio público, havendo efeitos patrimoniais aqui, os direitos autorais destinados à família cumpriu 70 anos, já que o autor morreu em 1948. Então, um exemplo é a situação da obra de Monteiro Lobato, que caiu em domínio público, porque não havia mais ali efeitos patrimoniais, os direitos autorais à família, cumprida essa prescrição aqui da Lei de Direitos Autorais. Tá? Uma curiosidade, isso aqui normalmente costuma cair bem ao pé da letra, assim, sabe? Quando cobra em concurso. Inciso 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégios temporários para essa utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Bom, nós falamos lá atrás de direito autoral, agora nós vamos falar de propriedade industrial, tá? Então, nós estamos falando de um campo diferente. Aqui nós estamos falando de criações, de nome, de marca, de empresa. Isso aqui vocês vão, não sei se já tiveram direito empresarial, ver bastante lá, ver o que é marca, o que é nome empresarial, o que é nome social. Há uma lei em específico que detalha todas essas questões. Trouxe ela aqui para vocês, Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Se você tiver curiosidade, saber um pouco mais sobre marca, sobre nome empresarial, essas coisas, dá uma olhadinha nessa lei que você vai encontrar. Então, a propriedade industrial, diferentemente dos direitos autorais que pertencem ao autor até a sua morte, o criador de inventos industriais, ele tem sobre estes o privilégio apenas temporário da sua utilização. Então, aqui há um tempo já pré-estabelecido pela lei, a partir do momento do registro, e que o proprietário deste invento poderá utilizar-se desses direitos ali de propriedade industrial. Isso aqui é bem interessante na indústria farmacêutica, por exemplo, que nós temos a descoberta, vamos pensar assim, a criação de um novo medicamento, e por um tempo nós teríamos ali o direito
único resguardado aquela empresa, aquela pessoa de produzir aquela determinada medicação, porque ele tem essa proteção da Lei 9.279, mas essa proteção, a própria lei, ela já traz um prazo pré-estabelecido para cada tipo de criação. Não dá para eu falar isso aqui com vocês, vou gastar muito tempo, mas existe um prazo já fixo para insumos farmacêuticos, para descobertas tecnológicas, enfim, há um prazo já fixado do quanto tempo vai ser resguardado unicamente ao indivíduo que descobriu, que criou essa propriedade industrial. Mesmo durante a vida, decorrido esse tempo, ele perde esse direito exclusivo de exploração, diferente do direito autoral, que é durante toda a vida. Continuando, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Então, aqui, eu tenho certeza que quando eu falei isso aqui, vocês lembraram do quê? CDC, Código de Defesa do Consumidor. E quando lembra de Código de Defesa do Consumidor, lembra do PROCON, né? É uma coisa que vem imediato na cabeça da gente. Lembro aí também o artigo 24 da Constituição Federal, que visa realmente trazer uma proteção a essa obrigação do Estado aqui, de proteger o consumidor. Diz que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre responsabilidades por dano ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens de valores artístico, estético, enfim, não cabe aqui ao que a gente está falando, eu só quero que vocês percebam que é competência da União, do Estado, do Distrito Federal legislar concorrentemente. Então, vai caber aqui a União, ao Estado e ao Distrito Federal legislar sobre direito de consumo. Isso aqui pode cair para você em prova, tá bom? Por quê? Eles vão falar o seguinte: município legislando sobre o direito do consumidor. Pode? Você tem que saber de quem é a competência. A Constituição Federal resguarda ali a competência da União e dos estados concorrentemente. Agora, distrito pode? Não, município pode? Não. Se cai no Distrito Federal, bom, Distrito Federal sim, porque aqui ele está sendo utilizado, né, como uma figura igual, meio que pareia a um Estado, né? É como se, na maioria das vezes, o Distrito Federal ele tem essa organização estatal de um Estado membro. Bom, o que mais? Consumidores são titulares de direitos constitucionais, direitos fundamentais, está aqui previsto no rol de direitos fundamentais, os direitos catalogados. O artigo 170, inciso 5, eleva a defesa do consumidor a uma condição de princípio da ordem econômica. Então, além do princípio da propriedade, da função social da propriedade, a defesa do consumidor também é um princípio da ordem econômica brasileira. Está disposto isso lá no artigo 170 da Constituição Federal. O artigo 1º do CDC, Código de Defesa do Consumidor, estabelece que as normas de proteção e a defesa do consumidor são de ordem pública e interesse social. Então, não é aqui um interesse individual, não é realmente uma questão de uma discussão entre um indivíduo e uma determinada empresa que lhe vendeu o produto. Nessa relação, há um interesse público, há um interesse social de proteger o consumidor, previsto constitucionalmente, porque o consumidor é entendido como a parte mais fraca da relação, e ao proteger um consumidor, ao impor uma sanção à empresa que praticou um ato lesivo ao direito do consumidor, ele estará também automaticamente protegendo os demais consumidores. Por quê? Quando nós temos, por exemplo, a indenização, uma decisão judicial que impõe a obrigatoriedade da Casas Bahia de indenizar um consumidor por ele ter lhe vendido um produto que lhe causou danos, enfim. Vamos pensar assim, vamos pensar numa outra situação. Ele fez uma venda casada e ali acabou infringindo o Código de Defesa do Consumidor, foi uma decisão judicial e impôs ali a obrigatoriedade de indenização. Nesse caso, a pessoa, parte do processo, vai estar recebendo a garantia do seu direito, mas também há uma explicação de que a empresa, por estar sendo punida pela prática, ela vai entender que aquilo ali é incorreto, ela já sabia, mas ela vai, através disso, acredita-se que sim, espera-se que tenha esse papel da sanção, de que essa conduta ela não seja mais praticada, ela não seja mais realizada contra outros consumidores.
O STF decidiu aqui que as relações de consumo de natureza bancária ou financeira estão protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Isso daqui, no começo, foi bem confuso, não sabia explicar se realmente relação de consumo de natureza bancária ou financeira era uma relação de consumo entendida, coberta pelo Código de Defesa do Consumidor ou não, e o STF entendeu que sim, porque essa visão traria maior proteção ao consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor só existe porque temos uma previsão constitucional de que é um direito fundamental, o direito de defesa dele, e o Estado deve promover, na forma da lei, essa obrigação. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma proteção do consumidor, que não é individual, é de ordem de interesse social, de uma ordem pública, e nós temos também um dever do Estado, que é de prestar essa defesa, de realizar a instrução normativa também para proteger o consumidor. Continuando, todos têm direito a receber de órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas que o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Tem alguns que eu quero junto porque é o mesmo assunto. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxa, o direito de petição aos órgãos do poder público em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. E B, a obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Vamos destrinchar. Direito de petição, doutrina. O que a doutrina fala? Se define como um direito de petição, um direito que pertence a uma pessoa de invocar a atenção do poder público sobre uma questão ou uma situação, seja para denunciar uma lesão concreta ou pedir uma reorientação da situação, ou seja, para solicitar ainda uma modificação do direito em vigor no sentido mais favorável à sua liberdade. Questão aqui que nós temos. O pacote anticrime, que trouxe uma efetivação desse direito de petição, ele criou um disque denúncia, em que a pessoa pode, em qualquer localidade, ligar para esse disque denúncia e relatar ali atos que ele considera que sejam invasivos, que sejam lesivos ao bem público, enfim. Artigo 4º também dessa lei, do pacote anticrime, dispõe que quando as informações disponibilizadas resultarem em uma recuperação do produto do crime contra a administração pública, poderá ser fixada uma recompensa em favor do informante em até 5% do valor recuperado. Parece muito pouco, mas pensa aí no valor de milhões, 10 milhões, uma denúncia de desvio de verbas públicas da educação, da saúde. Nesse caso, haverá ali, pode ser disponibilizada uma recompensa para quem fez a denúncia. Isso aqui é bem novo, de 2018, em favor do informante, então, no valor, uma proporção de até 5%. Obtenção de certidões, também exposto aqui, nesse inciso aqui que nós lemos. Independentemente do pagamento de taxa, e o prazo é improrrogável de 15 dias. Então, você pode procurar a Prefeitura de Cuiabá, você pode procurar o governo do estado e requerer certidões. Olha, você pode requerer uma certidão de quitação dos seus débitos de IPTU, você pode requerer uma certidão prestando-lhe informações que lhes são relativas, que seja de interesse público. Essa certidão vai ser requerida lá e deve ser emitida no prazo de 15 dias. Não atendido, o remédio constitucional cabível, depois a gente vai ter uma aula só sobre remédios constitucionais. Nós temos habeas data, habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção. São chamados de remédios constitucionais porque eles agem para tratar a doença, que é a lesão ao conteúdo constitucional. Então, aqui tem esse nome, vocês vão ver bastante. Quem ingressa impetra com mandado de segurança, impetra com um habeas corpus, e nós temos as partes, paciente, e paciente é aquele que está pedindo, é aquele que está com a doença, é aquele que está com o seu direito sendo lesado, enfim. O remédio constitucional cabível aqui, se você solicitou uma certidão e não foi emitida, se você não teve também o direito de petição resguardado,
é o mandado de segurança, porque nós temos um direito líquido e certo protegido constitucionalmente aqui. Pode ser negado em caso de sigilo, o sigilo seria imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado. Então, pode haver essa alegação de que ali o sigilo é extremamente necessário, é imprescindível para garantir essa segurança da sociedade e do Estado. Então, não pode, por exemplo, você ir lá na Polícia Federal e falar, olha, eu quero uma certidão aí sobre pedir informações sobre uma investigação que está em curso ou algo do tipo, porque nesse caso o sigilo da investigação é necessário. A lei não excluirá da apreciação do poder público lesão ou ameaça a direito. Então, vamos lá. O que quer dizer isso aqui? Inafastabilidade da jurisdição. Um princípio que estuda-se no direito penal, que estuda-se no direito civil também. Nós temos esse princípio da inafastabilidade da jurisdição, de que o Estado ele não pode se esquivar, ele não pode deixar de apreciar uma questão, um conflito que foi levado ao Poder Judiciário, que esteja ali envolvido uma lesão ou uma ameaça a um direito. Então, não é só quando nós tivermos uma clara lesão a um direito, mas quando nós tivermos também uma ameaça a um direito garantido. É também denominado de direito de ação ou princípio do livre acesso ao Poder Judiciário. O Judiciário deve ter portas abertas, ele é um órgão que atua em defesa do povo e ele deve receber as ações, ele não pode se negar a apreciar determinadas questões que lhe são levadas por entender que não seria do seu interesse. Tá? Em decorrência do princípio de análise, não é mais necessário o prévio esgotamento das vias administrativas, salvo no caso da justiça desportiva. Bom, inclusive, quando eu fiz a faculdade ainda, eu aprendi o seguinte, que quando nós tivermos uma questão administrativa, há necessidade de que sejam esgotadas fossem esgotadas todas as vias administrativas previamente ao ingresso da ação judicial. Então, a questão só poderia ser levada ao judiciário quando todas as vias de recursos administrativos tivessem sido esgotadas. Hoje, não mais, tá? Houve uma mudança nessa interpretação e, em decorrência desse princípio, entende-se que não há, como regra, existem algumas exceções, essa necessidade de prévio esgotamento das vias administrativas. Isso daqui eu vejo bastante. Vamos pensar assim, por exemplo, nós temos aqui no Mato Grosso a AGER, que é uma agência estadual de regulação dos serviços públicos terceirizados, então, delegados. Então, o que nós temos? Essa empresa, essa agência, ela fiscaliza os serviços públicos do estado de Mato Grosso que foram concedidos e ela aplica sanções, ela aplica multas para as empresas ali que não estejam cumprindo esse serviço, a Energisa, ela fiscaliza também, por exemplo, o transporte intermunicipal. Nesse caso, vamos pensar numa questão, um auto de infração que foi elaborado em detrimento de uma empresa, Verde Transportes, né, Expresso Maia, enfim. E nesse caso, nós teríamos a necessidade de que essa empresa esgotasse todo o processo administrativo, toda a sua defesa administrativa, que fosse resultado e julgado, vamos dizer assim, análise completa da via administrativa, para ele poder procurar o judiciário diante de uma ameaça a um direito seu ou uma lesão ao seu direito? Não, tá? Em detrimento aqui, em relação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, o judiciário não pode se esquivar de analisar uma questão. Essa é a regra, existem exceções. Já trago a primeira aqui, justiça desportiva. Essa precisa, sim, se transitar ali por todas as vias, para depois ela poder ser levada ao Poder Judiciário. Por que nós temos a exceção da justiça desportiva? Porque a própria Constituição Federal fala sobre isso. Então, aqui, a Constituição mesmo é que dispõe sobre a exceção. Continuando, vamos embora. Deixa eu só ver aqui nosso horário. Ainda tem muita coisa, mas eu acho que mais ali uns 40 minutinhos dá para a gente ver o que eu esperava para hoje. Continuar, então. Vocês estão bem quietinhos. Não vendo ninguém perguntando. Sinto-se à vontade, gente, de verdade. Não é incômodo algum, tá bom? A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Bom, isso daqui vocês já viram lá
no começo do semestre da faculdade, eu lembro que vocês viram isso daqui e conversaram comigo em Direito Civil, parte 1, né, introdução ali ao Direito Civil, que está lá na LINDB também. A própria LINDB também fala sobre isso, mas olha, é um direito fundamental. A lei não deve prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Professora, tem previsão na LINDB e na Constituição. Tem necessidade? Talvez não, tá? Mas isso aqui foi incluído na Constituição Federal, visando dar uma maior efetividade. Professora, se eu estiver analisando um caso, eu sou advogado de uma parte, e eu entendo que ali houve uma lesão ao direito adquirido, o que eu invoco? Eu invoco a Constituição Federal ou a LINDB? Os dois, porque quanto mais você justificar, mais você fundamentar, melhor. Inclusive, se isso aqui cair no OAB para você, a de depender da área, se você for fazer área segunda fase de direito civil, OAB, e caiu uma questão sobre direito adquirido, demonstrando lá que houve uma lesão ao direito adquirido, você deve dizer que há uma proteção na LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e há uma proteção sobre isso também na Constituição Federal. Se você citar só a LINDB, se você pontuar, você vai pontuar só metade. Então, você tem que trazer todas as previsões possíveis e necessárias ali sobre aquele determinado tema. Limites à retroatividade da lei. Nós temos aqui a estabilidade das relações jurídicas, para se garantir a segurança dessas relações, nós temos um limite à retroatividade da lei. Nós temos direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Eu trouxe um conceitinho para vocês lembrarem. Direito adquirido, direito que o seu titular ou alguém por ele possa exercer como aquele cujo objetivo do exercício tenha termo prefixado ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outrem. Então, direito adquirido, exemplo, uma pessoa que já tinha 60 anos, já tinha tempo de contribuição, já tinha todos os requisitos necessários para se aposentar, ainda não havia procurado o INSS e feito o pedido, muda a legislação, cria-se um novo direito previdenciário ali, uma nova norma de aposentadoria. Nesse caso, essa pessoa ela vai ter que, já que ela ainda não está recebendo, ela tem que utilizar a lei nova, que está presente no momento da solicitação, ou ela pode utilizar a norma anterior. Ela já tinha o direito adquirido, a nova norma que foi produzida não pode ferir esse direito adquirido que já era dado, já pertencia a seu, já tinha sido integrado ao seu patrimônio, aos seus bens. Então, não tem como esse direito adquirido ser lesado por uma nova instrução normativa, uma nova norma. Ato jurídico perfeito. É aquele ato já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Vamos pensar, as pessoas que já estão aposentadas, já teve uma consumação total ali, ele já tinha o direito adquirido, ele já utilizou-se desse direito adquirido, o ato jurídico já está consumado. Coisa julgada. Decisão judicial que não cabe mais recurso. Pelo amor de Deus, alunos, vocês já estão super adiantados. Tem que saber o que é coisa julgada. Coisa julgada é aquela decisão judicial que já transitou em julgado, ela não cabe dela mais recurso. Aí surge aquela questão de prisão em terceira instância, que foi pontuada, foi considerada ali que feriria, a prisão em segunda instância feriria a Constituição Federal. Por que essa questão se tornou tão emblemática? Porque nós temos na Constituição Federal a necessidade de coisa julgada, beleza. A coisa julgada é aquela trânsito em julgado, a decisão judicial que já não se cabe mais recurso, ali não se discute mais. E a Constituição fala que ninguém será considerado culpado até que se prove o contrário, então até o trânsito em julgado. Até lá, nós teríamos o princípio da inocência, de que a parte deve ser considerada inocente. Só que aí a questão começou a ir mais além, porque o trânsito em julgado, é claro, nós temos 3 instâncias, a decisão de segundo grau ainda caberia recurso, se tiver recurso pendente, nós já teríamos a desconsideração da inocência da parte. Outra questão que a gente tem que entender aqui também. O recurso para a terceira instância vai decidir questão material ou questão meramente formal, questão processual. Se a questão material já foi resolvida,
há ainda a possibilidade de mudança da decisão? Se não há possibilidade de mudança da decisão, será que nós poderíamos entender que aquilo ali, que o princípio da inocência ali ainda prevaleceria? Então, são muitas questões que a Clara não vai caber a mim aqui, na minha singela humildade de conhecimento do direito constitucional, definir isso, mas o STF já analisou e hoje nós temos aí um projeto, uma emenda à Constituição Federal que está tramitando no Congresso para alterar essa questão e permitir a prisão em segunda instância. O STF entendeu que seria necessário ali o recurso. Enfim, é uma questão que vocês viram bem emblemática, envolvendo o caso Lula lá na televisão, então ficou bem marcado, assim, há mais ou menos 1 ano e meio atrás. O STF afastou a alegação de segurança jurídica, coisa julgada para fazer valer o direito fundamental de toda pessoa, que toda pessoa tem de conhecer as suas origens, o princípio da busca da identidade genérica. Pessoal, desculpa o barulho. Nessa decisão aqui, o STF, ele entendeu o seguinte: havia uma questão, uma pessoa que ela tinha procurado o judiciário para uma investigação de paternidade há 10 anos atrás, e naquela época não havia ainda, ela não tinha condições financeiras de arcar com o custo de um exame de DNA, que era muito caro, e o Poder Judiciário decidiu que o Estado não tinha obrigação de arcar com esse exame. E 10 anos depois, a sua condição financeira foi alterada, ela voltou atrás, né, fez um novo pedido de análise, de se conhecer as suas origens ali, de identificação de paternidade. E isso aqui foi levado até o STF, porque havia se entendido que aquela ação já tinha transitado em julgado, então coisa julgada não poderia ser ferida. Mas o STF entendeu que, nesse caso, nós teríamos um direito fundamental de todas as pessoas de conhecerem as suas origens. E por isso, esse princípio da busca da identidade genérica, ele prevaleceu sobre a coisa julgada, porque o STF entendeu que, nesse caso, haveria sim o direito de uma investigação, mesmo que aquela questão já havia sido decidida em um processo judicial. Seguindo, não haverá juiz ou tribunal de exceção, ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Vejam que são todos incisos do artigo 5º, tá? São muitos, muitos, muitos mesmo. Todos os direitos fundamentais, revejo isso para vocês, porque não pode esquecer isso, está numa aula sobre direitos fundamentais. E o que nós temos aqui? A proibição da criação de juízos ou tribunais de exceção e a obrigatoriedade de que o processo aconteça, que as sentenças aconteçam pela autoridade competente. Então, os dois visam mais ou menos se complementar, dizendo que não se pode haver ali a criação de tribunais excepcionais. O princípio do juízo natural, ou legal, também assim chamado, dispõe que ninguém pode ser processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. E nós temos aqui a necessidade de pré-determinação de um juízo competente. Então, nós temos todas as normas processuais que estabelecem o juiz competente para analisar as causas penais, para analisar as questões que acontecerem dentro do estado do Mato Grosso, as questões de âmbito nacional. Nós temos toda uma fixação de competência judicial trazida pela própria lei. E, inclusive, se nós tivermos uma sentença, nós tivermos um processo judicial que aconteceu e que foi analisado por um juiz incompetente, nós teremos aqui uma possibilidade de declaração de nulidade, na verdade, claro, se identificado, né? Porque qualquer das partes, o próprio juiz de ofício, ele pode alegar essa nulidade por ser incompetente, o juiz ser incompetente para julgar a causa. E há essa obrigatoriedade pela proteção constitucional de que ninguém vai ser processado e nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Então, se alguém for processado, for sentenciado por uma autoridade incompetente, nós temos uma lesão a um direito fundamental constitucional e o processo vai ser declarado nulo e pode ser essa declaração, inclusive, ser ex officio, ser declarado pelo próprio juiz. É claro, ele tem a obrigação de olhar isso lá no juízo de admissibilidade, no começo da ação,
Logo que se ingressar com a ação, ele pode, inclusive, nem receber ali, alegando que que há uma incompetência no juízo. Então, para que o processo corra, ou também para que aconteça aqui o julgamento, há necessidade de uma pré-determinação do juízo competente. Não se pode criar juízos excepcionais, tribunais excepcionais. Isso daqui é bem intrigante, porque nós tivemos uma situação de criação de um juízo de exceção para julgamento da responsabilidade dos países, das figuras que estavam presentes na Primeira Guerra Mundial. E isso daqui foi bem emblemático, assim, porque foi criado um tribunal para julgar aquilo, sabe? Não era um juízo pré-existente. Aquele juiz já teria uma pré-concepção de tudo que aconteceu, ele não seria um juízo imparcial. Então, há essa proibição, inclusive isso daqui é trazido também numa proteção internacional, é um direito humano e fundamental. Não viola o juízo natural. Então, o que não viola? Que já foi definido, inclusive, pela STF. A prerrogativa de foro. Então, a prerrogativa de foro não viola o juízo natural, já que a predefinição de competência é trazida pela própria lei. Os foros de eleição, competência relativa, que acontece quando as partes elas convencionam no processo um foro de resolução daquele determinado conflito. Isso aqui vocês vão ver nos contratos de compra e venda, nos contratos de locação. As partes vão lá e falam, fica eleito juiz da comarca de Cuiabá para dirimir quaisquer questões que envolverem conflitos relativos a essa convenção entre as partes. Nesse caso, nós temos uma competência relativa, não é absoluta. Então, se não for o juízo de Cuiabá que julgar a causa, que realmente for analisar esse processo, o processo vai ser nulo? Não, porque a competência é relativa. Tem uma diferença, eu não sei se vocês já viram isso, direito processual. Processo civil, normalmente estuda. Vocês já tiveram processo civil? Ah, tá. Lá em processo civil, vocês vão ter uma aula sobre competência. Aí vocês vão discutir, nossa, vocês vão poder tirar todo que dúvida de competência, porque é uma aula assim que ela não flui, porque a gente tem muita dúvida sobre isso. Ah, e se acontecer numa zona rural, num lugar que está dentro do estado do Pará, mas, enfim. Isso aí aparece bastante discussão, assim. São pessoas que são do Mato Grosso, acontece lá, e aí onde que vai julgar, enfim. E o direito penal, ele também tem suas peculiaridades. Então, dentro de cada área, vai ter essa pré-definição de competência. Aqui, nós temos uma distribuição em competência absoluta e competência relativa. A competência absoluta, normalmente aquela que é estabelecida pela própria lei, define o juízo competente para julgar a causa, ela não pode ser superada. Então, mesmo que já esteja lá transitando em julgado o processo, mesmo que já tenham acontecido vários recursos, sentenças, mesmo que já esteja na fase de provas, se for identificado que aquele juízo é incompetente, todo o processo é nulo. Então, nós temos aqui uma nulidade absoluta, competência absoluta. Aquele juízo não é competente, ele feriria a Constituição Federal por analisar a causa. Nós temos também a competência relativa, que tem quando a própria lei ela dispõe sobre aquilo, mas ela deixa uma margem de convenção entre as partes, ela deixa uma possibilidade de que não seja aquele juízo exato para julgar a causa. Então, acontece, por exemplo, ações que envolverem o menor, por exemplo, pedido de alimentos. A própria lei define que deve transitar no juízo em que residir a criança, residir o menor. Então, vamos pensar, o pai mora em São Paulo, a mãe mora em Cuiabá e a criança mora com a mãe. Qual é o foro competente para fazer um pedido ali de pensão alimentícia? O de Cuiabá, tá? Esse é o juízo competente. Por quê? Nós temos uma predefinição da lei que define o juízo aonde reside o menor. Agora, é absoluto? Se a mãe ela achou que seria mais fácil transitar lá em São Paulo, ela ingressar com a ação lá em São Paulo, e ninguém identificar aqui que havia uma competência relativa, então ela não for alegada dentro de um prazo estabelecido, pré-fixado, não for apontada essa incompetência relativa, tem algum problema lá no final do processo?
vai ser declarado nulo? Pode acontecer isso? Não, porque a competência é relativa. Ela tem um pré-estabelecimento, mas as partes podem convencionar, as partes podem deixar, às vezes, de cumprir aquilo se não for alegado por nenhum outro, se não for considerado penoso para nenhuma das partes. Então, por que normalmente é o lugar onde mora a criança? Porque é o mais fácil para quem está cuidando dela, é ingressar ali naquele local, que não precisa se deslocar, não precisa participar de audiência fora da cidade, fora do estado. Enfim, existem várias questões que são trazidas. Por exemplo, existe também na Justiça do Trabalho, competência relativa em relação a ingressar com ação depois de você ser demitido de uma empresa, aonde você deve ingressar, se aquela empresa ela tiver sede em vários estados. Pela Justiça do Trabalho, a regra é que é o local onde você exerceu a função. Então, independentemente da sede da empresa ser no Rio de Janeiro, se você trabalhou no Goiás, você exerceu a sua função lá, você vai ingressar com a ação no Goiás. Enfim, essa questão de competência absoluta relativa é bem processual mesmo. E tem toda uma disposição a cada área do direito. O direito do trabalho tem a sua disposição, o direito penal tem a sua, o direito civil também. Isso precisa, advogado, pelo amor de Deus, você precisa identificar o juiz competente antes de ingressar com a ação. Isso daqui é o mínimo do mínimo, assim, para você poder direcionar a sua petição. E você também pode utilizar isso em sua defesa. Vamos pensar que você está num processo e que você identificou ali, você está defendendo o polo passivo da ação, e você identificou que há uma incompetência relativa ou absoluta, você pode utilizar isso. E você deve fazer isso na sua petição, você deve informar, se isso for ser, claro, bom para você, bom para a sua parte, para o seu paciente, para o seu cliente ali, você deve alegar isso lá e o juiz vai ter que analisar. Ele não pode se eximir de analisar essa questão se ela foi apontada dentro do processo. Foro de prejuízo, já falei, e também não viola o juízo natural a instituição do juízo arbitral. Caramba, estou rasgando muito hoje. Então, não viola o juízo natural a instituição de um juízo arbitral. Quando isso acontece? Com as partes, vocês já devem ter visto sobre arbitragem, elas podem criar dentro do contrato, falando o seguinte: olha, surgindo dúvidas e conflitos relativos a essa questão negocial, nós teremos análise pelo juízo arbitral. Eles vão instituir um juízo arbitral para decidir a questão. E entendeu-se que não fere isso o juízo natural, já que foram as próprias partes que convencionaram isso e a lei não proíbe. É reconhecido... Oi. Interessante, isso daí eu não tinha lido, não, mas eu nem sei dizer se nós falaríamos sobre um tribunal. É uma lei. Para dizer que foi analisado, né? Então, inclusive, sendo um tribunal de eleição, fere a Constituição, é claro, isso é totalmente legal, e, portanto, pode ser punido como uma lesão a um direito fundamental, e não só esse, né? Outros e outros e outros. Mas bem interessante, Kleber. Realmente, a questão do Tribunal de Nuremberg também
tribunal de exceção. Nós temos vários casos emblemáticos, assim, que foi reconhecido que aquele tribunal não tinha competência específica para analisar a causa. E hoje em dia também tem uma discussão sobre os tribunais internacionais, sobre isso. A nossa Constituição Federal, o Pedro Lenza fala isso, mas eu não dava para trazer tudo, fica muito, muito grande mesmo. Imagina, só uma aula de hoje, assim, nós vamos ter umas 150 páginas de leitura. O Pedro Lenza fala sobre esse tribunal internacional e a nossa Constituição Federal falou que adotaria, sim, essa participação quando nós tivermos uma lesão a direitos humanos adotados internacionalmente e protegidos também no âmbito nacional. Então, a Constituição Federal autoriza, sim, ela é signatária dessa proteção do Tribunal Penal Internacional. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei e assegurados. Vamos lá, Tribunal do Júri. O que o Tribunal do Júri julga? Alguém sabe dizer que tipos de ações aí nós temos de análise no Tribunal do Júri? Bora, gente. Crimes dolosos contra a vida. Isso. Nesse caso, há necessidade de que sejam crimes dolosos, então crimes culposos não são levados lá, tá? E tem que ser contra a vida. Então, pode ser uma tentativa de homicídio? Sim, porque ele não se consumou, mas foi um ato praticado dolosamente contra a vida de outrem. Então, nesse caso, nós temos a competência de análise do Tribunal do Júri. Então, o Tribunal do Júri, ele é legítimo, tem previsão constitucional e deve assegurar as seguintes questões. Plenitude de defesa, então todas as partes ali devem ter a plenitude de direito de defesa, o direito de contraditório, ampla defesa, também previsto já constitucionalmente. O sigilo das votações. Isso daqui é bem interessante porque as votações, elas são sigilosas em que sentido? Eles se reúnem numa salinha lá, os jurados, após toda a questão processual, antes de conferir realmente a votação, antes de darem o julgamento, eles se reúnem numa salinha e eles depositam ali seus votos. E aí, por isso que nós temos também 17 sempre números ímpares, né? Então, sempre números ímpares ali para compor a mesa do júri. E, nesse caso, tenta-se juntar ali, garantir o sigilo da votação. Nem sempre vai ser possível, porque na abertura dos votos pode ser que aconteça a declaração de que aquilo fique claro de que todos votaram no seguinte modelo. Como que a gente tenta fazer isso? Como que há essa tentativa? Todos os votos são depositados. Depois, na abertura dos votos, se são 7, abrem-se 4. Se 4 foram favoráveis e 3 não foram, não precisa mais abrir os demais, porque já teve ali a condenação. Então, se tem as perguntas são bem diretas, bem específicas assim, sim ou não. Você entende que fulano, né, realmente praticou determinado crime, sim ou não? Ele vai abrindo os votos e vai expondo isso, né? 4 votos, sim, não abre os outros 3, para tentar manter o sigilo ali de que não dá para saber quem foram os 4 que votaram a favor, quem foram os 3 se os outros 3 votaram a favor também ou não. Então, não tem necessidade de abrir os 7, falar, olha, unanimemente, todos os 7. Não, abriu 4, não precisa mais dos outros 3. Temos também outras questões que são tenta-se fazer esse sigilo, nem sempre vai ser possível, porque às vezes, pela contagem dos votos, é necessário, vamos dizer assim, teve 6, um não foi favorável, vamos pensar assim, vai tentar abrir, acaba que às vezes não consegue garantir na abertura dos votos, dá para se ter uma noção assim de que aquilo acabou não sendo
que acabou sendo meio que pacífico, sabe? Mas, na maioria das vezes, é possível, sim, que haja o sigilo das votações e não vai colocar o nome, ó, fulano votou assim, ciclano votou assim, de maneira nenhuma, Deus o livre, é claro, é totalmente resguardado o direito das pessoas que estão ali, até porque elas não serem perseguidas, né? Quem é júri do tribunal do júri, ele não ganha nada por isso, ele, na verdade, só gasta o seu tempo em serviço da comunidade e, nesse caso, a pessoa ganha uma folga do serviço e tal, mas é bem complexo, assim, você fazer parte desse grupo, porque você acaba sendo convocado muitas vezes para ir lá e passa um sorteio, são 25 pessoas, faz o sorteio para separar quem vai participar, pode a defesa ou a acusação rejeitar um ou outro que foram votados, então a pessoa acaba demandando assim, bastante tempo para poder fazer parte disso. Mas tem algumas vantagens, né? Por exemplo, é um critério de desempate em concurso público, tem algumas questões assim para você prestar relevantes serviços à comunidade. A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, então, o tribunal júri, ele julga o quê? Crimes dolosos contra a vida. Crime doloso contra a vida tem que ser levado ao tribunal do júri, como regra. O tribunal do júri tem soberania sobre os seus vereditos. Essa competência ela não é absoluta, lembra lá, nós não temos direitos fundamentais absolutos, sempre que houver instituição de competência por prerrogativa de função no texto maior, haverá um afastamento da norma geral. Então, a competência especial por prerrogativa de função prevista na Constituição Federal afasta a competência do Tribunal do Júri. O STF também, através da súmula vinculante 45, dispõe que a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente na Constituição estadual. Então, o que quer dizer aqui? Súmula vinculante 45. A competência constitucional do Tribunal do Júri, ela prevalece sobre outros foros de prerrogativa de função que foram estabelecidos numa Constituição estadual e não na Constituição Federal. Existem essas questões que são trazidas porque nós temos o foro especial, foro prerrogativa de função da Constituição Federal, e existem também as constituições estaduais que trazem algumas prerrogativas de função. Nesse caso, se nós tivermos um conflito entre o foro por prerrogativa de função da Constituição Federal e o Tribunal do Júri, que foi instituído pela Constituição Federal, estadual e federal, vai prevalecer o Tribunal do Júri porque está na Constituição Federal. Foro de prerrogativa de função da Constituição Estadual não prevalece, é o que está disposto na súmula 45. Professora. Por quê? Oi. O caso da deputada agora que provavelmente matou o marido. Então, nesse caso, nós temos um foro. Ela é deputada federal, né? Isso. Então, nós temos um foro prerrogativa de função estabelecido na Constituição Federal. Então, nesse caso, o foro por prerrogativa de função prevalece. Não haverá, não vai prevalecer o foro por prerrogativa de função se for na Constituição estadual. Então, aqueles foros de questões que estão previstos na Constituição Federal, da estadual, não prevalece. Prevaleceria o Tribunal do Júri. Então, nesse caso dela, havendo uma previsão, é claro, se ela for deputada federal, existe essa previsão, vai ser analisada aquilo que está na Constituição Federal sobre o foro de prerrogativa de função. Caso o crime doloso contra a vida tenha sido praticado em coautoria, tendo um dos réus foro por prerrogativa de função e o outro não, haverá separação dos processos. Olha aí, é uma situação também, né? Se eu não me engano, é a Flor de Lis lá, né? Ela está sendo acusada e existem outros filhos também. Se os filhos dela não têm esse foro, não tem, porque não são deputados, não tem foro por prerrogativa de função, separa os processos. Vai correr um no juízo do foro por prerrogativa de função, o outro no tribunal do júri. Então, essa separação acontece porque a parte deve ser analisada realmente pelo foro competente. Até porque a gente precisa respeitar essa previsão aqui, ó. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Cadê onde eu estava? Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal.
A lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Isso daqui nós estudamos no LGD, bem no comecinho. Nós temos o princípio da legalidade, de que não existe crime sem lei que o defina, então não tem como nós considerarmos crime de algo que não está previsto em lei, e toda uma discussão também sobre as contravenções penais, mas só vai ser considerado ato criminoso aquilo que está realmente previsto por lei, então não há crime sem lei anterior que o defina. Não há também aqui a questão da retroação da lei. Então, lembra que eu até citei um exemplo? Fumar narguilé com, sei lá, colocar lá uma substância para uso individual. Não é considerado um crime. Pode uma lei posterior ser criada e essa lei atingir os fatos passados? De jeito nenhum. Né? De maneira nenhuma, porque nós temos uma previsão de direito fundamental constitucional de que não vai existir crime se não houver uma lei anterior ao crime. Então, a lei precisa ser anterior a esse crime, definindo esse crime, e também não haverá pena sem essa prévia culminação legal. A lei penal não vai retroagir salvo para beneficiar o réu. O que isso já quer dizer para nós? Regra, lei penal não retroage, né? Na verdade, a lei não retroage como regra, salvo se for beneficiar o réu. Então, nós já temos aqui uma exceção à retroatividade da norma. A norma, como regra, não retroage, mas ela pode retroagir se for para beneficiar o réu. Princípio da... Lá no direito penal existe um princípio sobre isso, sobre a lei mais benéfica, que é a que vai ser aplicada ao caso concreto. Pode ser, inclusive, uma lei que descriminaliza aquele fato e que vai trazer, por exemplo, a soltura do indivíduo que está pagando pelo aquele crime, que já não é mais assim considerado. Regra do inciso 40 do artigo 5º consagra duplamente a irretroatividade da lei penal em pejus, então aquela lei penal mais penosa, ela não vai retroagir, e a retroatividade da lei penal mais benéfica. Essa questão aqui é bem interessante porque são questões judicializadas para saber qual é a lei mais benéfica dentro de um caso ou de outro. Por exemplo, o STF decidiu no artigo 2º da lei que, em sua redação original, determinar o cumprimento da pena integralmente no regime fechado seria inconstitucional, porque lá estava dizendo que nos crimes hediondos a pena deveria ser cumprida integralmente no regime fechado. Só que nós temos uma declaração de inconstitucionalidade porque a própria Constituição Federal, ela dispõe sobre o assunto e nós temos aqui uma obrigatoriedade de que o crime seja a pena seja cumprida inicialmente em regime fechado, mas não integralmente em regime fechado. Então, essa previsão foi considerada inconstitucional e ela também já nem era aplicada na prática porque ela era mais penosa ao acusado. Então, havendo um conflito, aplica-se a norma mais benéfica. Inicialmente, em regime fechado, é assim que se vê hoje, é assim que é considerado hoje. Então, mesmo em crimes hediondos, a pena não vai ser cumprida integralmente em regime fechado, mas sim inicialmente em regime fechado. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A lei considerará crimes inafiançáveis e suscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e definidos como crimes hediondos por eles, respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitiram. Eu vou trazer um esqueminha sobre isso aqui para ficar mais fácil, mas eu só quero chamar a atenção aqui sobre o seguinte. Olha aqui, quem responde sobre esses crimes? Os mandantes, os executores e aqueles que, podendo evitar, ou seja, tinham conhecimento, poderiam evitar o crime e não fizeram nada para evitar, eles se omitiram. Então, vão responder também pela prática. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, vamos esquematizar um pouquinho, eu peguei da internet isso daqui para ajudar. Inafiançáveis, todos esses, tá? Então, racismo, ação de grupos armados, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e crimes hediondos são inafiançáveis. Então, não cabe pedido de fiança.
são imprescritíveis. Agora, nos termos da Constituição Federal, o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares. Sobre racismo, o que eu cito? A questão da decisão recente do STF sobre considerar como racismo a prática contra LGBTs enfim, né, que lhe seja comprovada como uma forma de discriminação que atenta ao racismo ali, porque está sendo direcionadas à condição deles de LGBT. Isso daqui foi bem criticado, porque foi como se o STF estivesse legislando. Então, o STF, ele abrangeu a norma não apenas, porque se vocês verem ao pé da letra, racismo se direciona a uma raça. Então, na verdade, a palavra racismo no Brasil ela é bem desvirtuada assim, do termo, porque nós teríamos aqui, como relacionado a uma raça, nós teríamos uma análise, uma consideração como, por exemplo, a raça asiática, a raça... enfim, não quero nem abranger isso aqui para não parecer uma conduta discriminatória, mas o uso do termo aqui no Brasil é muito fora dos padrões, né? Como que, por exemplo, claro, eu não coaduno com isso, mas vamos dizer assim, discriminar um LGBT pela sua condição seria considerado racismo. Mas a palavra racismo não inclui isso, mas o STF abrangeu. Oi? Inclusive, Kleber, lembrei aquele encontro que a gente participou, que você participou também, que falava sobre o racismo reverso. Lembra que a gente discutiu, viu? Assim, lá naquele encontro foi bem discutido esse assunto. Uma aula inteira a gente continua discutindo, mas, por exemplo, só para quem não conhece o termo, racismo reverso é como se fosse, por exemplo, a discussão da Magazine Luiza de oferecer vagas apenas para pessoas que são negras, né? Seria isso um racismo reverso? Parece que sim, mas na verdade ali também pode ser que eles estejam só tentando suprir uma vaga que obrigatoriamente eles precisam ter, uma reserva de vagas, e que a instituição não tinha suprido, ela queria suprir isso. Será que seria racismo reverso você falar que você só contrataria pessoas de uma determinada raça? É que o termo é isso, raça é relacionado à origem do indivíduo mesmo, né? A raça asiática, a raça negra é relacionada a uma condição de origem do indivíduo e não a uma situação em que ele optou fazer parte, vamos dizer assim, por exemplo, não, ao meu ver, né, singelo, não abrangeria o termo racismo como uma conduta discriminatória, atentatória aos direitos fundamentais dos LGBTs, por exemplo, porque essa não é uma condição que está relacionada à raça, à origem histórica daquele determinado indivíduo. E o STF assim entendeu, não estou criticando o posicionamento do STF, o que foi criticado sobre eles foi a maneira com que eles acabaram legislando, porque eles criaram um novo tipo ali, a partir do momento que eles estenderam esse conceito também aos LGBTs, mas eles visaram fazer isso para proteger amplamente a proteção constitucional dos direitos fundamentais. Mas fica assim essa questão, porque racismo no Brasil não é só uma coisa que você está fazendo em relação a contra negros, por exemplo, né? Que é o que geralmente vem à mente. Não é só isso. Há uma discussão muito grande, há toda uma questão de, por exemplo, das cotas, de você fazer uma reparação histórica a tudo que aconteceu. Não nego essa questão de maneira nenhuma, de que a gente tem, de fato, uma menor abrangência da população
não é negro, é preto, né? A palavra certa é falar preto, mas é porque, não sei, a gente tem a impressão de que falar preto seria pejorativo, mas na verdade o termo pejorativo é negro, o preto seria o correto, né? Então a população preta, a população parda seria como uma forma de reparar a toda aquela questão histórica. Existe mesmo uma certa distinção quanto a isso, mas enfim, né? Só para vocês terem ciência disso aqui, eu só queria trazer isso, que é inalienável e é imprescritível. Então, não prescreve um crime de racismo e nem a ação de grupos armados, civis ou militares. Isso aqui a gente tem bastante aquelas milícias no São Paulo, Rio de Janeiro, que são ali práticas inafiançáveis e imprescritíveis. Nós temos também aqueles crimes que são inafiançáveis e são insuscetíveis de graça ou anistia. Não sei se vocês lembram de anistia, mas é uma determinação do presidente da República que ele faz ali, conferindo essa anistia a determinados grupos, enfim. Temos aqui no Brasil também uma questão bem discutível sobre uma anistia, a lei de anistia aqui do Brasil, que trouxe um perdão, vamos dizer assim, uma não culpabilidade mais dos indivíduos que praticaram atos de tortura durante o período do regime militar. Inclusive, isso daqui, internacionalmente, tem promovido muitas críticas ao Brasil, que foi entendido um país em que não tem interesse de investigar, de fato, que quer jogar para baixo do tapete, que quer esconder as práticas contra os direitos humanos do próprio Estado. E, então, são insuscetíveis de graça ou anistia. Isso aqui vai cair como para você? Normalmente vai cair quando cai direito penal, tá? Normalmente cai assim. Dificilmente vai cair num concurso que só cai direito constitucional. Mas caindo, vamos lá. Você vai ter que lembrar quais são os imprescritíveis. Todos são inalienáveis. Quais são os imprescritíveis? Você vai lembrar da palavra ração ali, né? Raça e ação. E o 3TH, que é tortura, tráfico de ilícitos, entorpecentes e drogas, o terrorismo e os crimes hediondos, que são insuscetíveis de graça e anistia. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Bom, o que está querendo dizer isso aqui? Nenhuma pena vai passar de pai para filho, né? Não tem como ter uma sucessão de pena, sucessão de culpabilidade. Por quê? A pena é personalíssima, ela se refere ao indivíduo, não tem como um pagar pelo outro, não tem de maneira nenhuma. Então, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparação do dano e a decretação do perdimento dos bens ser estendida aos sucessores e contra eles executados. O que ele está querendo dizer é o seguinte: a pena não vai ser transferida de um para o outro, mas a obrigação de reparar, a obrigação de se decretar o perdimento de bens, esse sim pode ser promovido, mas não é por exemplo, vamos supor o seguinte: determinado indivíduo provocou danos a outro, foi condenado ao pagamento de indenização e antes mesmo dele cumprir essa obrigação, antes mesmo dele indenizar, ele veio a óbito. Mas ele deixou bens, ele deixou uma propriedade. Essa obrigação de indenização, ela estende-se aos bens. Então, os bens podem ser perdidos. Essa obrigação de indenizar seria estendida aos sucessores, mas somente relativos ao patrimônio do decúbito, da pessoa que morreu. Então, só vai se estender a obrigação até o limite do patrimônio que foi transferido. Então, vai se estender o quê? A herança. A herança pode ser comprometida se a pessoa veio a óbito e deixou aqui algumas obrigações em aberto que poderiam se estender ao seu patrimônio. Fala-se que aqui, na verdade, inclusive, tem algumas pessoas que criticam falar esse termo aqui, ó, estendido aos sucessores, porque não está se estendendo ao sucessor, está se estendendo ao espólio, que é aos bens deixados pelos recujos. Então, o limite aqui é o valor do patrimônio transferido. Ótimo, é isso mesmo. Vai retirar ali os valores que ele deixou em débito, se ele tiver alguma questão ainda a indenizar, se ele tiver alguma obrigação financeira a cumprir. E assim, tem toda uma questão de se transferir isso para o Estado, tem todo um tempo de se deixar isso aberto.
para ver se vai aparecer alguém, se tem algum sucessor que vai se manifestar. Não acontece do dia para a noite. Mas, sim, no final de tudo, isso pode sim ser direcionado, vai ser direcionado ao Estado. Claro, só vai estar relativo ao valor aqui, sobre o que nós estamos falando, a obrigação de reparar o dano, só vai ser fixada até o limite do valor transferido. Então, se o valor da indenização é de 100 mil, mas a pessoa só deixou 30, só vai ser englobado esses 30 mil, o restante não tem como ser cobrado do sucessor. A lei regulará a indenização da pena e adotará, entre outros, as seguintes. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de pena. Privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Veja, são 5 alternativas. Isso aqui, assim, é show para cair em concurso, perguntando assim, ó, não é considerada como uma pena prevista na Constituição, dentre as seguintes. Aí você vai ter que escolher qual não é. Como você vai ter que saber isso? Vai ter que ver quais são, né? Privação, restrição da liberdade, então tem pena privativa de liberdade, pena restritiva de liberdade, pena de perda de bens, pena de multa, prestação social alternativa e a suspensão ou a interdição de direitos. Não haverá penas, ou seja, vedação a certas penas. Quais são as penas vedadas pela Constituição Federal? A pena de morte, salvo, olha, a própria Constituição Federal já traz exceção, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84. Então, só neste caso, direcionado aos indivíduos abrangidos no artigo 84, é que nós temos pena de morte. Via de regra, há uma vedação à pena de morte no Brasil. Pena de caráter perpétuo, pena de trabalhos forçados, a pena de banimento e penas cruéis. Então, não pode, por exemplo, uma pena de tortura, é inconstitucional, ela é proibida. Pena de banimento. Pode o Brasil proibir alguém de entrar num país, né? Estou banindo você daqui, que, como acontecia antigamente, né? Havia essas questões familiares que se tinha ali, quando envolvia a soberania, quando envolvia, assim, a gente vê bastante filme, duas pessoas, dois herdeiros que estavam discutindo sobre o trono, e aí um ou outro é condenado e é banido daquela determinada região, ele deve ficar longe por tanto tempo. Isso não existe aqui, é vedado, assim como também a pena de trabalhos forçados e de caráter perpétuo. Sobre trabalhos forçados, bora lá, grande discussão. Pode haver uma imposição de obrigação do Estado de que os presidiários eles trabalhem para pagar seus custos? Até hoje, essa questão é entendida como inconstitucional, porque estaria-se o Estado ali obrigando a pessoa a fazer algo, sendo que, para custear seus custos, sendo que essa é uma obrigação do Estado, é ele que tem esse dever de aqui no Brasil, tá? Diante da nossa Constituição Federal, de suportar esses encargos pelo seu poder de império, de estar ali apenando alguém. Inclusive, também poderia ser considerado aqui como uma questão de trabalhos forçados e seria, claro, proibido constitucionalmente. Se alguém quer perguntar? Oi. Na verdade, não é isso. Eles podem trabalhar, se eles quiserem, vai reduzir a pena. Isso, exato. Exato, dá uma opção e dá até uma remuneração para a família do apenado, né? Se ele prestar o serviço lá, e ele pode escolher para quem que ele quer direcionar isso e vai ter uma redução de pena. Eu acho que é um direito, sabe? Na verdade, o Estado deveria oferecer isso para quem quer, porque se ele está lá dentro, ele necessariamente precisa ficar sentado naqueles poucos metros quadrados ali, se ele quer fazer algo, ele poderia trabalhar, o Estado poderia muito bem fornecer essa possibilidade e ainda ele ver ali como uma tentativa dele de retornar à sociedade, né?
Exato. Na verdade, é a escola do crime. E até para mim como uma forma de facilitar a reintegração desse indivíduo na sociedade, né? Até por medo das pessoas de que os consumidores ali vão saber que são reeducandos que estão ali e tem medo de ir até o local, enfim, né? Até como uma tentativa de também ensinar outras práticas, né? Por exemplo, ensinar ele a trabalhar com uma área que ele não tinha conhecimento. Infelizmente, né? Infelizmente. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Então, nós temos aqui uma previsão de que nós devemos ter presídios femininos, presídios masculinos e também relativos à natureza do delito. Isso aqui não é bem assim respeitado no ordenamento jurídico brasileiro, porque infelizmente nós não temos exatamente uma distribuição equânime sobre as vagas e a distribuição da pessoa dentro daquela natureza do que ele praticou. O certo seria que nós tivéssemos presídios que distinguissem ali diante da pena da pessoa, diante da natureza do que ele praticou. Não tem isso, é bem difícil de que isso seja de fato aplicado. Malemar, a gente consegue ter vagas suficientes, né, dentro dos presídios. Também há uma distinção quanto à idade, aí que a gente lembra sobre aquela questão dos menores, que eles são, na verdade, não são presos, eles são colocados nessas casas ali de. É como uma prisão, né? Mas é diferente porque nós estamos falando numa situação de um menor, ele tem um tratamento diferenciado, porque nós temos toda uma lei que protege o adolescente e que necessariamente traz que ele não deve ser colocado numa cela com mais de tantas pessoas, então ele vai ter um quarto dentro desse determinado espaço, o tratamento dele deve ser diferente, ele deve ter acesso, por exemplo, à educação, são realmente distinções relativas à idade do indivíduo. Penas. Artigo 5º da Constituição Federal. Então, só para fixar com vocês, nós temos previsão. Quais são as penas previstas? A privação ou restrição da liberdade, a perda de bens, a prestação social alternativa, pena de multa, suspensão ou interdição de direito, e são vedadas a pena de morte, pena de caráter perpétuo, pena de trabalho forçado, de banimento e penas cruéis. No tocante à proibição de pena de caráter perpétuo, tem algo agora que é bem novo, isso aqui foi até novo para mim, quando eu fui estudar sobre isso aqui, para ser sincera. O artigo 75 do Código Penal prescreve que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Trata-se de uma redução dada pela Lei 13.964, do pacote anticrime, que aumentou o tempo máximo de 30 para 40 anos. Como eu já falava para vocês em sala, eu não sou expert em direito penal, eu sei realmente o que eu preciso saber, eu não vou a fundo muito, não leio obras de direito penal, sinceramente, não é uma área que eu tenha um conhecimento aprofundado, e assim, para mim foi bem interessante ler esse assunto, porque eu não tinha visto essa mudança ainda de pena máxima de 30 para 40 anos, então hoje tenho ciência, a pena máxima de prisão aqui no Brasil é
de 40 anos, penas privativas de liberdade. O máximo que a pessoa vai cumprir é 40 anos. Professora, mas um homicídio é punido de 12 a 20. Olha, acontece que muitas vezes as penas são cumuladas, então tem pessoas que podem ser condenadas a 150 anos de prisão. Só que ela vai cumprir 150 anos, não tem como, né, gente? No Brasil também não existe pena de caráter perpétuo. O máximo que uma pessoa pode cumprir é 40, e é um tempo relativamente grande. Pensa numa pessoa de 20 anos que entra lá, vai sair com 60, né? Claro que, assim, é a pena máxima, depois nós temos também a distribuição nos regimes, um sexto no regime fechado, se a pessoa tiver um bom comportamento, se a pessoa tiver, dependendo do crime, ela já pode progredir. Cada crime vai trazendo ali, cada pena vai trazendo a sua progressão de acordo com a natureza do delito. Então, 40 anos no máximo é como uma pessoa pode ficar detida aqui, pena privativa de liberdade no Brasil hoje, né? Antes era 30, agora é 40. Pessoal, eu programei parar por aqui, mas a gente vai ter que continuar ainda no próximo encontro, mas é porque realmente nós já estamos indo para 2 horas de aula, é muita informação, mas são todas questões importantíssimas que se distribuem para o direito civil, para o direito do trabalho, para o direito penal, enfim. Eu vou ler só isso aqui para o final. É assegurado ao preso o respeito à integridade física e moral. As presidiárias serão asseguradas as condições para que possam permanecer com os seus filhos durante o período de amamentação. Então, são distinções aqui interessantes. Nós temos aqui os direitos assegurados aos presos, que devem se resguardar a sua integridade física e moral, e aí vem toda uma questão de direito penal aqui, de que as prisões no Brasil, elas não respeitam esse direito fundamental da integridade física prevista na Constituição, porque quando você coloca uma cela em que deveria ter 6 pessoas, você coloca 12, você coloca 13 pessoas, você não dá uma condição mínima de utilizar um vaso sanitário, de ter acesso à água, de ter, enfim, um espaço, um ambiente adequado, você deixa de respeitar a integridade física daquela pessoa. E nós temos também, depois na próxima aula eu continuo nesse assunto, mas nós temos também aquela questão de que o Estado responde pela proteção da vida daquela pessoa. Então, o Estado pode ser condenado a indenizar a família se um determinado apenado vier a óbito dentro do espaço de prisão, ali dentro do presídio. Então, nós temos como um direito ali a ele resguardado. Eles já não têm muitos direitos, mas eles têm resguardado a integridade física e moral. Vocês podem ver que é o mínimo do mínimo, e mesmo assim o Estado não garante. E aí vai pensar, a professora está defendendo o bandido. Gente, nós somos pessoas que estamos formando em direito, tem que entender que são seres humanos e que existem algumas condições que, ao meu ver, sinceramente, são piores do que se falar, por exemplo, uma pena de morte. Ou numa, sei lá, uma outra situação. Porque aqui nós estamos colocando uma pessoa para passar 40 anos dentro de um espaço que não garante o mínimo de uma dignidade mesmo, né? E as presidiárias, elas têm esse direito de permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então, é esse período bem curto mesmo ali, acho que, se eu não me engano, são 6 meses que são concedidos a elas para que elas permaneçam com os filhos. Depois, infelizmente, a criança precisa ser posta à guarda a um familiar. Vou encerrar por aqui hoje. Não acabei tudo que a gente tem para ver desse assunto. Direito nunca acaba, né? Mas eu trouxe essa frase aqui para mim que é bem, bem bonita, de Rui Barbosa, que diz que quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Não sejamos sujeitos passivos da sociedade. Legal, verdade. Acho que não vai cair, não. É verdade. Primeiro advogado a trazer esse instituto para o Brasil, né? Porque ele já existia internacionalmente, mas não estava com previsão no ordenamento jurídico brasileiro. Obrigado pela participação de todos. Desculpem as falhas, isso acontece mesmo. Eu me esforço muito para poder passar um pouco de tudo que eu tenho para passar para vocês. E sim, também
bastante esse carinho de vocês, assim, atenção com as aulas. Obrigadão, boa semana de prova para vocês. Até mais. Show, professora. Obrigado. Tchau.